diga uma coisa, tem uma diferença entre a fisioterapia, você que trabalha com futebol, dos zagueiros para o meio campo, para o ataque? Tem toda uma característica, né? Atletas de zaga, eles de zagueiros para laterais, é diferente. A característica de velocidade que eles percorrem num treino, num jogo, a carga total de quilometragens num jogo. Normalmente, laterais e extremos são jogadores de sprint, de velocidade alta. São os que correm mais? Os que correm mais, né? Não que os zagueiros não corram, né? Quanto dá em km, assim, em média, assim, um jogador desse? Tem jogador que chega a... Se fala a velocidade máxima... Quanto tempo ele... Qual percurso que ele corre no jogo? Por exemplo, 8K, ele corre 9K no jogo, 10K? Não, tem atleta que chega a bater mais de 10K, tranquilo. 10, 12. 10, 12 quilômetros por jogo? Por jogo. E o cara perde quanto de quilo nisso? Tem jogador que perde 3, 4 quilos, dependendo. Perde muito. Que é muito intenso, né? Também hoje em dia, o futebol é muito dinâmico. Ninguém não corre, né? Não tem como, né? A intensidade é muito alta. Só que a característica do atleta e da posição é diferente. É diferente. Normalmente, atletas de extremos, atacantes, aí são mais leves, forçam muito mais a musculatura posterior, porque tem muito sprint de alta velocidade no jogo. Você tem que, então, ali ter um cuidado, por exemplo, com a posterior de coxa, né? Com a força da posterior de coxa e flexibilidade e mobilidade desse atleta, por exemplo. Um jogador que é mais zagueiro, que é um pouco mais de força, e mais é pesado, alto, você não precisa cobrar tanto dele essa parte de velocidade, né? Potência. Você trabalha mais força ali, né? Então, dependendo da característica de posição, tem um certo cuidado diferente. Não é tudo igual, não. E você, como fisioterapeuta, tem uma agenda de trabalho para cada um dos atletas? Você tem o perfil desenhado de cada atleta? Os atletas chegam no clube, normalmente pré-temporada, a gente faz uma bateria de avaliações com eles. Mobilidade, flexibilidade, força. Tudo através dos índices? Isso, a gente tem um score ali, a gente tem bastante dados definidos na literatura, a gente pega todos esses dados e aí a gente consegue ver desequilíbrio muscular, déficit de mobilidade, de flexibilidade, e aí a gente traça ali, a gente costuma fazer uma espécie de score de risco. Esse atleta é baixo risco, médio risco, alto risco de lesão. Aí tem que ter... Aí a gente pega a idade, histórico de lesões e depois a avaliação física. Aí a gente define esse score. Aí, dependendo desse score, o atleta se encaixa num médio risco de lesão para lesão muscular. A gente começa a trabalhar em cima disso nele. A gente monta um trabalho personalizado para ele. Além do trabalho com a preparação física, ele tem um trabalho com a gente, que esse trabalho é um trabalho preventivo, na verdade, né? Com a fisioterapia. E aí tem todo o cuidado, principalmente na pré-temporada e depois de manutenção durante a temporada, né? E vocês têm um sistema que gerencia isso? A gente tem software que gerencia. A gente tem um aplicativo que a gente usa. Além de, a gente também usa tabelas de Excel. A gente tem também, mas a gente tem hoje a gente tem no clube um aplicativo específico só para futebol, que a gente consegue planilhar e colocar todos esses dados nesse aplicativo. E aí esse aplicativo, o pessoal, fisiologista, preparação física, todo mundo consegue ir lá e olhar. Entendi. Consultar. Então, por exemplo, se o médico quer ver como é que tá o níveis de força desse atleta, ele consegue ir lá nesse aplicativo e ver como é que tá. Todo mundo tem acesso. Como é que tá a carga de treino desse atleta na semana. Então, ninguém fica sem dados, né? Todo mundo tá a par de como é que tá esse atleta no dia a dia. E todo dia o atleta é reavaliado, pré-treino e pós-treino. Pré-treino e pós-treino todos os dias? Rotina, eles seguem uma rotina, eles chegam no clube, tomam um café, aí eles têm a avaliação com o fisiologista, que normalmente o fisiologista às vezes pega ali a coleta de sangue, faz uma avaliação com uma foto que chama termografia, que ela vê ali a temperatura corporal, né, topograficamente. Depois dessa avaliação, ele tem as escalas subjetivas ali, de dor, como é que tá o sono, como é que foi o sono na noite anterior, alimentação, dor, aí depois ele vai para fisioterapia. Se ele tiver algum desconforto, alguma coisa, ele faz uma massagem, faz uma liberação, faz algum recurso ali mais passivo que a gente tem lá no clube.
para melhorar esses desconfortos que é agudos, né? Normalmente tem um desconforto ou outro que é normal de treino, né? Só que ali a gente já tenta ali mapear para não passar, né? Esse desconforto não virar uma dor que prejudique ele para treinar. Então, todo dia o atleta é reavaliado. Todos os dias.